Olá! No vídeo de hoje estou aqui para responder a algumas perguntas de vocês sobre temas diversos. Temos aqui literatura, corrida, vida, opiniões diversas, enfim, toda a farofa que eu costumo abordar no meu Instagram. Aqui no YouTube o conteúdo costuma ser mais focado em livros mesmo, mas no Instagram eu acabo compartilhando mais da minha rotina, etc. E aí acaba gerando algumas curiosidades em vocês, como estou vendo aqui pelas perguntas. O link para o meu Instagram, aliás, está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser participar desse tipo de vídeo, né, fazer alguma pergunta para mim, basta deixar aqui nos comentários, que aí eu pego a sua pergunta e respondo no próximo vídeo que eu for fazer. O último que eu fiz foi em janeiro, aliás, vou deixar o link dele aqui na descrição também. Ou então ficar ligado no Instagram, porque quando eu faço esse tipo de vídeo por aqui, respondendo as perguntas de vocês, eu costumo colocar uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que vocês possam fazer as perguntas de vocês também. Adendos feitos, sem mais delongas, vamos começar então com a primeira pergunta. Obsessões literárias, quantas já foram? Nossa, muitas. Sobre o termo obsessões literárias, eu utilizo esse termo para me referir ao que acontece quando eu conheço um autor, leio um livro dele, fico obcecada e quero ler tudo que ele já escreveu. E aí é isso, obsessões literárias. Já temos registros de algumas aqui no canal. A gente tem o registro de um pouco da minha obsessão com o Thomas Mann, mas a maior parte da obra dele eu tinha lido antes do canal, então não tem tanta coisa aqui assim. Temos Stefan Zweig, Susan Sontag, Amos Oz, que mais? O Veríssimo. Só que aí as minhas obsessões literárias também têm um padrão no sentido de que eu geralmente fico maluca lendo tudo que o autor escreveu. Só que aí quando eu percebo que eu já li muita coisa, eu fico, meu Deus, eu preciso parar porque senão a obra do autor vai acabar. E aí eu acabo deixando de lado por um tempo. Aconteceu com o Zweig, por exemplo, eu vi que eu tinha lido muita coisa dele, eu acho que tudo tem vídeo aqui no canal, se eu não me engano. Mas é isso, eu vi que faltavam pouquíssimos para ler aqui da estante. Eu falei, ok, eu preciso parar e ir para um outro autor, porque eu não quero esgotar a obra do Stefan Zweig. E, claro, né, Tolstói, mas o Tolstói é o mesmo caso do Thomas Mann. A gente tem algumas coisas aqui, porque eu até reli muita coisa dele, porque eu queria que tivesse vídeo aqui no canal, mas foi talvez a minha maior obsessão literária da vida. É o meu autor favorito da vida, inclusive ele está aqui. Muita gente pergunta sobre essa ilustração, quem é? Então, é Tolstói, o meu autor favorito da vida. Inclusive, vocês não costumam ver muito aqui no YouTube, mas tem uma miniatura dele também. Este nicho aqui inteiro da estante é dedicado somente a Tolstói, porque ele merece. Próxima pergunta. Poderia falar um pouquinho sobre os diários da Susan Sontag? O terceiro volume está demorando demais. Sim, está demorando mesmo. E, bom, posso, não sei exatamente o que você quer saber, mas posso falar no geral. Primeiro, eu amo os diários da Susan Sontag. Aqui nós temos publicados o primeiro e o segundo volume. O primeiro, da última vez que eu chequei, estava esgotado. Dava para achar na estante virtual, mas você não acha, por exemplo, a Amazon, o site da Companhia das Letras, que é a editora que publica os diários. Então, não dava para achar. Não sei como tá hoje. Qualquer coisa eu deixo um link aqui para vocês na descrição do vídeo. Mas, nossa, o primeiro volume é uma pena que seja justamente o que está esgotado, porque é o meu favorito. Eu gosto muito do segundo volume também, mas o primeiro... E, assim, uma coisa curiosa sobre os diários da Susan Sontag é que a Susan Sontag sabia que ela ia ser uma estrela, sabe? Ela sabia que ela tinha algo, e você percebe em alguns momentos que ela escreve as entradas do diário dela sabendo que aquilo vai ser lido por alguém. Então tem algumas partes que são muito bem escritas, ela coloca uns raciocínios muito legais. Tem umas coisas super aleatórias também, tipo, lista de coisas que ela tem que fazer, lista de coisas que ela gostaria de ler, e aí, meu Deus, já estou fazendo até o meu Susan Sontag Book Challenge, o meu desafio de leitura da Susan Sontag, porque, nossa, ela indica muita coisa nos diários e na obra dela como um todo. Eu tô fazendo um compilado para trazer em vídeo aqui pro canal. Já no segundo, o que é legal ver é porque é a Susan estourando e no auge. Então ela tá já famosa, conhecida. Então ela escreve também sobre essa movimentação. Nossa, eu amo demais, sério. Tem umas passagens lá que eu levo pra vida. Os meus exemplares vocês não conseguem ver aqui porque eles estão lá em cima, no último nicho, mas meus exemplares estão completamente marcados. E para quem gosta de escrever num diário, é o meu caso,
Aliás, eu acho que é sempre interessante ler diários de autores dos quais você gosta e ver quais as práticas deles, sobre o que eles costumavam escrever, até para você imitar mesmo, sabe? Saber sobre o que escrever quando você tá meio sem ideias, porque muitas vezes eu me forço a escrever no diário, mesmo achando que não tenho muita coisa para falar naquele momento, eu tento escrever às vezes porque eu acho que me faz muito bem. E seguimos aqui na esfera do terceiro volume. Próxima pergunta: como é a sua rotina para correr? No início teve muita dificuldade? Nossa, vou começar pela segunda pergunta. No início teve muita dificuldade, sim. Muita. E já deixando claro aqui que corrida é algo que eu levo a sério. Então, assim, eu não saio só, vou dar ali minha corridinha. Não, eu tenho um treinador que me passa os treinos que eu vou fazer. É um negócio meio sério, digamos. E eu comecei a correr, assim, de alegre mesmo. Então, dava ali, corria. Eu comecei, acho que com uns 3 quilômetros, lembrando que eu fiz exercício a minha vida inteira, tá? Literalmente, minha vida inteira. Eu não lembro de algum momento da minha vida em que eu não estava fazendo algum tipo de exercício. Meus pais sempre fizeram muita questão de que eu e meu irmão fizéssemos exercícios desde pequenos. Obrigada, mãe e pai, aliás. Então eu lembro que da primeira vez que eu decidi correr, eu já corri 3 quilômetros direto. Aí depois fiquei em 5 e fiquei por um bom tempo fazendo 5 quilômetros. Só que aí depois eu descobri, através do Instagram, que tinha uma coisa chamada assessoria de corrida, que é basicamente um treinador que tem um grupo para o qual ele dá treinos. Às vezes é um treino para o grupo inteiro, às vezes é um treino mais individualizado, que é o caso do meu treinador, aliás, Nelson Evêncio, maravilhoso, perfeito. E aí, quando eu comecei a treinar com o Nelson, meu senhor, ainda bem que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando eu decidi que queria começar a correr, que nem as pessoas que eu via no Instagram, né, que tinham os treinos, planilha de corrida, sabe, certinho, eu vi que eles falavam que no começo era muito complicado. Então, já fui preparada para isso. E ainda bem que eu fui preparada, porque, gente do céu, eu passei, sei lá, uns 2 meses com muita dor. Porque corrida é um esporte de muito impacto. Então, assim, dói mesmo, o seu corpo demora a se acostumar. Nossa, no começo eu lembro que eu botava o pé no chão e sentia dor até o meu último fio de cabeça, sabe? Era horrível, sério. Mas assim, eu persisti porque eu já tinha ouvido falar que era só esse período de início que era mais complicado mesmo, depois não que fique fácil, né? Mas o seu corpo dá uma acostumada e realmente, hoje em dia, por exemplo, sei lá, fim de semana passado eu corri o quê? Acho que no sábado eu corri, acho não, no sábado passado eu corri 18 quilômetros e depois do treino estava pleníssima, cansada, claro, mas assim, não fiquei com dores, sabe? No começo tem dor, mas depois passa, eu juro. E agora, respondendo aqui a primeira pergunta, como é a sua rotina para correr? Eu corro de manhã bem cedinho, tanto porque eu gosto muito de correr, assim, ver o nascer do sol enquanto eu corro, sabe? Nossa, eu amo. E também porque só assim para eu dar conta de tudo que eu tenho para fazer, então eu escolho correr bem cedinho, eu não gosto de fazer exercício à noite. Daria para fazer bem à noite também, aí eu começaria a trabalhar mais cedo, mas eu não gosto de fazer exercícios à noite, eu acho que atrapalha o meu sono. Não gosto mesmo, ainda mais aeróbico, né, que é o caso da corrida. Então, prefiro fazer cedinho. Corro de 3 a 4 vezes na semana. Geralmente é um treino intervalado, que o pessoal costuma chamar, né, treino de tiro. Então, geralmente é aquele que você corre que nem um doido por uma distância X, aí descansa um pouco, aí corre que nem um doido de novo, sabe? Com várias repetições e descansos. Então, tem um treino intervalado, que é o primeiro treino da semana. Depois a gente tem um treino regenerativo, que é aquele treino mais tranquilo, sabe? Que você vai só dar uma passeada, entre aspas. Realmente é só meio que para soltar as pernas mesmo e para fazer volume também, volume que eu digo em quilometragem. Aos sábados eu tenho o meu treino mais longo da semana. E aos domingos, às vezes, depende aí da fase de treinamento, se tem alguma prova de corrida se aproximando, etc. Aos domingos a gente tem um treino bem tranquilinho, assim, tipo 5, 7 quilômetros no máximo, sabe? Então, só pra vocês terem uma ideia, como foi esta semana de treinos, como está sendo, na verdade, porque amanhã ainda tem treino. Na terça, eu fiz o meu treino intervalado, eu acho que o total deu 11 quilômetros entre aquecimento, a parte dos estímulos, né, os tiros e o desaquecimento. Aí na quinta, ontem no caso, foram 12 quilômetros num ritmo bem tranquilo, que pra mim acho que foi 5h30, 5h35, acho que foi 5h30. Que pra mim é um ritmo tranquilo. Aí amanhã, sábado, tem 20 quilômetros em ritmo confortável também, entre 5h25 e 5h30. E domingo,
Acho que não temos nada. Não temos nada não, só nos domingos que tem treino. É isso aí. Lembrando que já corro há um tempo, corro com orientação. Se você começar a correr agora, você certamente não vai correr esse volume todo. Fique tranquilo. Mas se for da sua vontade, um dia você chegará lá. E se você ficou mais interessado sobre minha história com a corrida, o que eu recomendo para quem tá começando, acho que no vídeo passado ou no retrasado, eu vou deixar indicado aqui, que eu fiz de perguntas e respostas, eu falo sobre isso. Então, vou deixar indicado em algum momento aqui na descrição deste vídeo. Vamos então para a próxima pergunta. Acho incrível a forma com que você se comunica. Muito obrigada. Talento nato ou algo que você construiu? Eu acho meio presunçoso falar talento nato, mas assim, eu nunca fiz curso de oratória, nada voltado para comunicação, etc. Mas assim, eu sempre achei que eu tenho certa facilidade em me comunicar, mas o negócio é que eu sou bastante introvertida. Então, eu confesso que eu me surpreendi comigo mesma, assim, com a minha capacidade de passar a mensagem que eu queria passar, etc., construir raciocínios, quando eu vim aqui pro YouTube, porque eu nunca fui de fazer muitas exposições, porque eu não gosto das pessoas olhando para mim. Então, eu não era a pessoa que amava fazer apresentações em grupo, na escola, na faculdade, não, nada disso. Quando eu ia lá, eu fazia direitinho. Eu lembro até de um professor na faculdade que eu fiz uma apresentação e aí quando ele estava fazendo comentários sobre a apresentação, ele falou que tinha ficado muito surpreso comigo porque eu não esperava que eu falasse bem em público, porque eu não falo nada. E geralmente assim, eu sou bem quietinha mesmo. E isso já tinha acontecido algumas vezes também. Então, eu acho que a gente geralmente espera que quem fale bem em público é a galera mais extrovertida, né, que gosta mais dessa coisa do palco, que não é o meu caso, já falei algumas vezes sobre isso aqui no YouTube com vocês. Mas assim, se você for olhar o histórico de vídeos do canal, dá pra ver que eu melhorei também. Então eu acho que tem um mix aí de talento nato com uma construção que, por mais que não tenha sido direcionada, acabou acontecendo porque eu falo aqui 2 vezes por semana há um bom tempo, né? Os 3 melhores livros que leu neste ano até agora. Difícil, hein? Ai, vamos lá. No Coração do Mar, Moby Dick e Meridiano de Sangue. Pronto, temos os 3. Nem vou pensar muito mais, porque aí eu vou lembrar de outros. Pronto, 3 melhores livros deste ano até agora. Pra No Coração do Mar, a resenha tá lá no clubinho, ficou enorme esse vídeo, aliás. E pros outros, Moby Dick e Meridiano de Sangue, as resenhas saem em breve por aqui. Vai ter resenha deles. Você já acorda ligada no 220 pelo condicionamento da corrida? Ler de manhã é um sonho pra mim. Sim, eu já acordo totalmente elétrica. Eu não sou o tipo de pessoa que acorda e fica um tempão na cama, se espreguiçando, não. Inclusive, eu tenho pavor disso, assim. Nossa, quando eu acordo, abro o olho, eu quero levantar mesmo, porque eu fico muito agoniada de continuar na cama, sendo que eu já estou acordada. E eu já acordo fazendo coisa. Eu não sou muito lenta de manhã, não. Muito pelo contrário, eu diria. É o meu melhor momento, tanto que geralmente tarefas de trabalho, enfim, tarefas importantes que eu preciso fazer, eu costumo jogar pro período da manhã, porque eu sei que é o meu melhor período. Mas, nossa, depois das 6 horas da noite, não conte comigo para absolutamente nada, porque, sério, nossa, a minha produtividade, energia cai num ritmo. Mas em minha defesa, eu tô acordada desde 5 da manhã, né? Então, que bom que a energia tá caindo, porque senão tinha algo errado. Mas eu também acho que eu sou uma pessoa naturalmente da manhã, o que não é algo raro, diga-se de passagem, é só que com essa vida aí de estímulos, luzes, até muito tarde, tem uma galera que acha, eu sou da noite, mas a verdade é que as pessoas que têm o DNA condicionado para serem mais produtivas de madrugada, nossa, são pouquíssimas pessoas. Então, recomendo aí pesquisar sobre higiene do sono. Muda vidas. Poderia indicar livros cujo assunto principal seja o amor? Entre parênteses, qualquer tipo de amor? Felicidade Conjugal, de Lev Tolstói. Nossa, foi o livro que me veio à cabeça. Agora, outros livros. Nossa, gente, tem tantos livros que falam sobre o amor. E por que só Felicidade Conjugal veio à minha cabeça? Tô olhando ali pra estante e bati o meu olho num livro que, nossa, amo e tem muitas passagens lindas sobre o amor. O livro é, em boa medida, sobre o amor também, por mais que não se fale muito sobre isso, que é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Já temos resenha por aqui, mas se você quiser saber mais sobre este livro, assista a minha resenha e depois não pesquise mais nada sobre ele, porque é fácil de pegar um spoiler bastante significativo em relação a este livro.
Vamos agora para a próxima pergunta. Vi um livro sobre fundamentos da psicanálise na sua estante. Fiquei curiosa. Você faz análise? Não, eu não faço, mas tenho vontade. Eu tô sem acompanhamento psicológico agora, para falar a verdade, já faz um tempo. E eu queria voltar porque eu acho que faz muita diferença. E eu estava pensando em tentar análise, porque eu nunca fiz análise. Mas eu me interesso por psicanálise e por isso eu tenho um livro. Próxima pergunta, o que achou do álbum da Lana? Acredito que a pergunta se refira ao Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Eu acho que é esse o nome do álbum, gente. O nome é enorme. Enfim, acho que é esse mesmo. E eu achei um álbum bom, mas não figura entre os meus favoritos dela, até porque eu falei sobre isso em algum vídeo. Acho que foi no último vídeo de quadrinhos e aleatoriedades que saiu aqui. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo pra vocês. Então, eu falei que eu costumo ter um processo com alguns álbuns da Lana, que é eu ouço e eu fico, ok, bom, mas eu preciso ouvir mais vezes e aí depois eu amo o álbum, sabe? Foram poucos, aliás, os que eu amei de cara. Eu acho que os que eu amei de cara mesmo dela foram o Born to Die, o Paradise, não foi o Born to Die só, foi o Paradise Edition. E o Norman fucking Rockwell, que, meu Deus do céu, eu amei já de primeira ouvida, mas os outros me demandaram algumas escutadas e a maioria eu amo. Eu sinto que com esse vai ser assim também, eu sinto que eu vou gostar dele, mas acho que ele ainda assim, mesmo eu ouvindo mais vezes, não vai figurar entre os meus favoritos, não. Os meus favoritos, aliás, se alguém aí quer saber, são justamente o Born to Die, o Norman fucking Rockwell, que aliás é o meu favorito, primeiro lugar absoluto, e eu amo o Chemtrails Over the Country Club também. Ai, mas eu também amo Lust for Life. Pronto, esse seria o meu top 4 álbuns da Lana. Próxima pergunta, o melhor livro que já leu do Stephen King. É um de não ficção, que é o Sobre a Escrita. Tem até resenha dele aqui. Eu não costumo gostar muito da ficção do King, eu já li alguns e não rolou. Eu lembro de que vocês me indicaram muito Salem, acho que era o Salem? É, acho que era o Salem mesmo. E pretendo dar uma chance sim, mas não é prioridade, porque como eu disse, eu já li algumas coisas dele, não curti, então em algum momento, quando eu senti o chamado de King, eu leio e aí a gente certamente conversa sobre ele em algum momento aqui no canal. Próxima pergunta: qual a parte mais difícil de trabalhar com a internet? Eu acho que lidar com as pessoas. Eu não sou dessas que acredita muito em energia, sabe? Mas não é muito agradável perceber que tem gente acompanhando o seu conteúdo e é gente que não gosta de você, sabe? Isso é algo que me impressiona. E eu fico imaginando, sabe, o quão triste deve ser a existência dessas pessoas que, sabe, fica acompanhando alguém, mas não torce a favor daquela pessoa. Eu tenho certeza que tem gente assistindo a esse vídeo, inclusive, que me detesta, mas tá aqui assistindo por algum motivo. Tem gente que gosta, né, de se martirizar, então, bom. Mas eu já recebi algumas coisas, tipo print de grupo, assim, de galera que se juntou pra falar mal de mim. Já recebi print de gente falando mal de mim nos stories. Aqui tem a... Hoje, é porque assim, eu não olho muito pra métrica, mas teve uma época que os likes e os dislikes, né, as curtidas e não curtidas, ficavam bem visíveis aqui no YouTube. E eu lembro de que quando eu publicava o vídeo, cara, era bizarro, assim, eu publicava o vídeo, acho que não dava nem um minuto, ou às vezes dava um pouquinho mais, já tinha um dislike, ou seja, a pessoa muito provavelmente era inscrita no meu canal, recebia o meu vídeo e já dava lá o dislike antes mesmo de assistir. Eu fiquei, gente, é isso, assim, é algo que impressiona, sabe, ver como tem gente que deve ser muito infeliz na vida, sabe, porque isso, assim, não me afeta muito negativamente. Às vezes, claro, ninguém gosta de saber, né, que tem esse tipo de coisa acontecendo em relação a você. É algo ruim, mas é algo que me deixa sentida porque eu fico, de verdade, com pena de quem faz esse tipo de coisa. Imagina que triste, gente, ficar esperando o vídeo de alguém sair pra você dar o dislike. Imagina ficar vendo o que a pessoa fala pra fazer picuinha lá com outra pessoa. Gente, sério. Meu Deus. Talvez a parte mais difícil de trabalhar com a internet seja perceber que tem muita gente com tempo mais livre do que eu. E eu queria ter o tempo livre dessas pessoas. É isso. Mas falando sério, talvez seja isso e as críticas que não são nada construtivas de pessoas que simplesmente aparecem aqui pra te xingar e pra te deixar pra baixo. Então,
Teremos Thomas Mann neste ano? Saudades dele. Ai, saudades dele também. Então, eu tinha separado para o meu projeto de 12 livros para 2023, estamos em 2023, tinha separado Sua Alteza Real dele. Só que, vocês acreditam que eu tô pensando em trocar? Não sei se vale isso. Bom, vale que o jogo é meu, as regras são minhas, então. Mas eu tava muito afim de ler o Mário Mágico, que é o lançamento, né? Lançamento, o livro dele que foi traduzido mais recentemente aqui pela Companhia das Letras. E eu vi uma galera falando bem, aí me deu vontade de ler. E como tem muita coisa já para ler neste ano, talvez não desse para ler dois Thomas Mann, então, não sei, teremos. Não sei se Alteza Real, não sei se Mário Mágico, mas alguma coisa de Thomas Mann teremos neste ano. Fique tranquilo ou tranquila. Gente, eu cortei para não aparecer aqui o usuário de vocês, porque né, eu não sei se vocês iam querer que aparecesse. E agora eu não sei quem mandou cada uma das perguntas. Ai, que raiva. Vamos para a próxima pergunta. Gostou da Idiota? Acho que você está se referindo ao livro A Idiota, que eu mostrei que eu comprei foi na Semana do Consumidor, em março, eu acho. E então, eu não li ainda, então não tem o que dizer. Mas eu pretendo ler este livro neste ano ainda para um projeto aí que eu criei e que quando ele for concluído, se for concluído, vocês certamente ficarão sabendo. Você usa atores para adaptar personagens na sua cabeça quando você está lendo? Não. É muito raro. Quer dizer, ai meu Deus, confusão. Acontece, mas é raro. Só quando, assim, as características de um personagem me fazem lembrar muito de determinado autor, aí eu acabo associando. Mas, no geral, não. É muito raro, inclusive, que eu fique imaginando, sabe, o livro na minha cabeça, e eu sinto que isso não me atrapalha, de verdade. Eu acho curioso, porque eu recebo muitas perguntas desse tipo. Tipo, como você faz pra imaginar o ambiente, os personagens? E muitas vezes eu não faço isso e eu realmente não acho que atrapalha a minha leitura. Tem alguns autores que te impelem muito a isso. Eu gosto de citar o exemplo de Memórias de um Caçador, do Turgenev, porque, nossa, ele descreve paisagem de um jeito que parece uma pintura, sabe? Então, a imagem acaba se formando na sua cabeça. Tem esses autores que têm uma escrita bastante cinematográfica, né? Mas, assim, não é algo que eu procuro fazer toda vez que eu leio um livro, não, e não me atrapalha. Próxima pergunta. Tem algum vídeo que você já fez e não gostou depois de gravar? Com certeza. E que bom, né? Uma vez uma pessoa que tem canal no YouTube também, que eu conheço, a gente conversa, me perguntou se não batia, assim, uma vergonha de alguns vídeos do passado, porque essa pessoa sentia isso quando olhava para os dela. E eu pensei, bom, eu espero mais é que eu sinta vergonha mesmo de olhar para os vídeos do passado, porque senão acho que tem algo errado, né? Porque senão significa que eu não evoluí. Então eu fico apavorada, na verdade, com a ideia de que eu vou olhar para o primeiro vídeo do canal e eu vou achar maravilhoso. Porque eu fiquei, gente, como assim? Eu tô fazendo esse negócio há 3 anos e eu não melhorei ainda. Peraí, eu gosto de olhar sobre essa perspectiva. Se eu vou falar para vocês dos vídeos aqui que eu gravei, não concordo com o que eu disse, ou enfim, não gosto de algum aspecto dele? Obviamente que não vou falar, mas saibam que eles existem e estão aqui para todo mundo ver. Próxima pergunta, você lembra qual foi a sua primeira obsessão literária? Não sei se dá pra dizer que foi, até porque esse autor, infelizmente, não tem uma obra muito extensa, mas eu lembro muito do que eu senti ao ler Game of Thrones, né? A Song of Ice and Fire, A Guerra dos Tronos, várias alcunhas pro livro aqui pra vocês, pra série de livros, que é a série, né, de livros de Game of Thrones. Eu lembro que eu li o primeiro volume e eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler tudo que esse homem escreveu, mas aí, né, acaba não sendo muita coisa quando a gente vai olhar para a quantidade de obras, porque a quantidade de páginas é muita coisa, mas a obra dele não é muito vasta, a obra do George R. Martin, mas eu lembro que foi um autor que me pegou muito, e eu tinha o quê, uns 12 para 13 anos, eu acho, então talvez essa tenha sido a minha primeira obsessão, mas, assim, de autor que eu fui lendo em série, tudo que escreveu foi o Tolstói, com certeza, assim, eu nunca tinha vivido algo parecido com nenhum outro autor, felizmente Tolstói tem uma obra vasta aí para nós. Aí veio alguém perguntando se ainda pretende fazer o vídeo de filmes favoritos. Necessito saber quais são. Ai, gente, eu juro que eu pretendo. Só que, como filmes não são o foco do canal, eu acabo deixando de lado, priorizando outras coisas, porque os quadros fixos aqui do canal já tomam boa parte do meu tempo. Então eu acabo priorizando outras coisas, porque o foco do canal não é falar de filmes, apesar de que eu falo vez ou outra nos vídeos de quadrinhos e aleatoriedades do mês, mas eu juro que eu pretendo fazer. Eu juro mesmo.
vai sair. Não vou mais prometer quando, porque eu acho que eu já falei pra vocês que ia sair em algum momento, mas saibam que vai sair. Tô bem naquele esquema devo, não nego, pago quando puder. Já leu Infância, Adolescência e Juventude do Tolstói? Vocês lembram que quando eu tava falando, acho que foi a primeira pergunta, né, sobre obsessões literárias, eu falei que eu sigo um movimento meio parecido, assim, começo a ler tudo e depois eu tiro o pé porque eu percebo que a obra está acabando? Então, Infância, Adolescência e Juventude é o único livro do Tolstói que eu não li ainda, porque eu não sei como eu vou lidar quando eu tiver esgotado a obra do Tolstói. Então ele tá aqui esperando, vez ou outra, eu olho e penso, putz, eu queria tanto ler esse livro, mas eu fico, ai, quando eu ler vai acabar. Então, assim, eu já reli vários dos livros do Tolstói e não chego ainda no Infância, Adolescência e Juventude, mas ai, uma hora vai ter que ir, né? Próxima pergunta. Já ouviu sobre a escrita de Aline Bay? Tem interesse? Porque sim, barra não. Já ouvi. Eu já li um pouco do livro dela, acho que é O Peso do Pássaro Morto, né? Esse é o título do livro. Eu lembro de ter lido numa livraria, um pouquinho. E, não sei, não me agradou, sabe? Não consegui me conectar. Então, não tem interesse e o porquê é isso. Eu li um pouquinho e não consegui me conectar, mas sei que é uma autora aí querida de muita gente. Próxima pergunta, qual sua relação com a língua alemã? Achei muito legal sua parceria com o Goethe. Muito obrigada. Eu gostei muito também de fazer essa parceria. Em breve, aliás, sai o último vídeo da parceria. Fiquei muito honrada quando eles me procuraram. Recomendo muito, aliás. Vira e mexe, tem gente perguntando onde que eu recomendo, que a pessoa faça alemão, se eu recomendo alguma escola. Se onde você mora tiver um Goethe Institute, não perca o seu tempo. Vale muito a pena. E qual a minha relação com a língua alemã? Então, eu tenho descendência e eu sempre me interessei muito, assim, pela história do país, essa coisa de ser um país que foi destruído tantas vezes e conseguiu voltar, sabe? Eu lembro também muito, assim, de falarem de características minhas, tipo pontualidade, essa coisa de ordem, disciplina, falar assim, que, ai, parece alemã, sabe? Então, acho que tudo isso foi me levando a ter vontade de ter contato com o idioma, aprender a falar. Eu também estudo música desde pequena, e a gente sabe que muitos dos maiores compositores da história da música foram alemães, austríacos, etc. Eu gosto muito da sonoridade do alemão, eu acho muito bonito. Eu sei que tem gente, o próprio Wendrey, né, quando ele me ouve às vezes falando alemão, há uns anos eu tava tendo aula, e aí ele ouvia, e depois ele falava, nossa, parece que você tá brigando com todo mundo. E eu sei que é uma pronúncia meio ríspida, né, mas eu amo, e eu acho que o principal, eu me sinto muito mais eu falando em alemão do que em português. Sério, é impressionante, assim, eu sinto que eu consigo me expressar realmente mais em alemão do que português. É bizarro isso, né? Gosto muito, aliás, de ler sobre essa relação de idioma entre, aliás, idioma e identidade. E eu sinto essa relação muito forte com o alemão. Você usa alguma rede social literária, Scoob, Goodreads, para registrar as notas? As notas sobre os livros, né? As estrelas? Sim. Quer dizer, não. Ai, Jesus, que doida. Eu tenho um lugar onde eu registro essas notas. Antes era, até pouquíssimo tempo atrás, na verdade, era num caderninho, só que eu percebi que, meu Deus, não era nem um pouco prático, porque a gente viaja muito, então, às vezes, por exemplo, meus pais não são daqui, então vira e mexe, eu vou passar um tempinho lá com eles, umas 2 semanas, por exemplo. E aí eu gosto de ter as minhas coisas comigo, sabe? De terminar de ler um livro e já conseguir registrar. Só que aí ia ter que levar caderno, aí eu já levo sempre um planner, porque eu não consigo largar do meu planner, aí tinha que levar planner, aí caderno de leitura, aí não sei o quê. Gente, muita coisa. Aí eu fui tentando me adaptar e eu consegui me adaptar bastante ao Notion. Então eu uso o Notion, montei um templatezinho lá lindo e eu tô conseguindo registrar as minhas leituras direitinho lá, não sinto mais falta do caderno, mas eu tentei usar, o Scoob eu acho que eu não tentei usar, mas eu tentei usar o Goodreads, eu acho que um outro aplicativo chamado Cabeceiras, acho que é esse o nome, e nossa, eu não consegui me adaptar. Meu negócio mesmo é ou o caderninho ou o Notion. Agora o Notion, que, nossa, amando demais. Se pudesse morar em outro estado do Brasil, qual seria? Nenhum. Eu não tenho vontade de morar em nenhum outro estado do Brasil. Pra mim tem que ser São Paulo. Eu gosto muito daqui. Eu sei que parece meio estranho aí pra algumas pessoas, né? Porque o pessoal tem a imagem de, meu Deus, São Paulo, caos. E realmente tem muito disso aqui. Mas eu gosto do fato de que
as coisas aqui, tem muitas comodidades, sabe? Claro, eu tenho uma condição muito privilegiada, eu moro num bairro super residencial da cidade, então, assim, eu não tenho muito contato com esse caos todo. Eu lembro muito de quando meu pai veio me visitar pela primeira vez aqui, e aí a gente saiu na rua e ele falou: Nossa, parece que eu não tô em São Paulo, porque justamente, assim, é um bairro mais residencial, tem muita árvore por aqui, então você acaba não se sentindo muito em São Paulo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, se eu quiser, em 20 minutos, eu estou na São Paulo real oficial. Que aí, caos, trânsito, engarrafamento. Gosto disso, não. Mas eu gosto muito daqui porque tem as coisas que eu gosto de fazer. Então, tem, por exemplo, Sala São Paulo aqui, que eu adoro. Tudo que vem pro Brasil, de concerto, show, artistas, tem que passar por São Paulo, obrigatoriamente. Gosto muito disso também, é uma baita de uma comunidade. Ah, e tem o Ibirapuera, aqui perto de casa, que é o local onde eu corro, onde eu me sinto muito segura. Eu gosto de como as coisas funcionam aqui, tipo, eficiência, sabe? Parece que as coisas são mais rápidas. E eu sei que muita gente estranha isso aqui, porque, ai, pretende, principalmente quem vem do Nordeste, né, que sente falta daquele atendimento mais caloroso, mas eu sinceramente prefiro um atendimento eficiente a um atendimento caloroso. Então, nossa, eu tenho meu ritmo, sabe? Quando ouve falar de um livro barra filme, onde anota para não se esquecer do título? Principalmente no meu bloco de notas do celular, sério, tem muita anotação no meu bloco de notas. Aí depois eu costumo passar para outros lugares. Então, vira e mexe, eu dou uma limpada nas minhas notas, aí eu vejo que tem alguma coisa tipo filme. Aí eu já abro o Letterboxd, que é um aplicativo que eu uso para registrar os filmes aos quais eu assisto. O link do meu perfil tá aqui na descrição deste vídeo. Então coloco lá, e livro eu geralmente coloco em lista de desejos na Amazon. Chega essa pergunta curiosa. Você conhece o Cariri cearense? Tem vontade de conhecer interiores do Brasil ou não é seu tipo de rolê? Então, eu conheço muitos interiores do Brasil. Na verdade, eu conheço o Brasil muito bem. Fico muito feliz com isso, diga-se de passagem. E isso porque eu já morei em todas as regiões do país, já morei em todas as regiões deste país, literalmente. Mas o Cariri cearense eu não considero que eu conheço efetivamente. Ah, para quem não tá entendendo de onde vem essa pergunta, eu imagino que venha do fato de que eu sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza, meu pai também é de Fortaleza, boa parte da minha família é de Fortaleza. E aí a minha família, que é do Ceará, praticamente inteira mora em Fortaleza ou em Beberibe, que é uma cidade próxima a Fortaleza. Então, acaba que eu sempre fiquei muito mais ali nessa região. Já passei por Juazeiro do Norte, mas assim, não considero que eu conheço. Então, não conheço, mas eu tenho vontade de conhecer, sim. Série que está acompanhando. Agora nós estamos assistindo a última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. Eu acho que na tradução é a maravilhosa Senhora Maisel. Geralmente falam Maisel, na verdade, né? Mas eu acho essa pronúncia muito feia, então Senhora Maisel mesmo. Amo essa série, me divirto horrores, então estamos assistindo a ela. E agora, no momento, é só essa mesmo. Às vezes a gente concilia umas duas, às vezes três ao mesmo tempo. Mas a gente terminou algumas outras que a gente estava acompanhando, assim, as temporadas. Então, agora mesmo é só a última temporada de Mrs. Maisel e eu estou amando. A gente conversa sobre ela no próximo vídeo de quadrinhos e aleatoriedades. Um livro que você quer muito que o Digníssimo leia em breve. Eu quero muito, nossa, mas muito mesmo, que ele leia David Copperfield, porque é um dos meus livros favoritos da vida e eu acho que ele vai gostar muito também. Então, nossa, vive enchendo o saco dele para que ele leia e ele pretende ler. Achei muito bonitinho, inclusive, que no começo deste ano ele fez uma listinha dos livros que ele pretende ler e David Copperfield está lá. Ele ia começar a ler, inclusive, só que aí acabou chegando recentemente da Companhia das Letras por aqui As Aventuras de Tom Sawyer. E ele adorou As Aventuras de Huckleberry Finn. Então ele acabou furando a fila dele com Tom Sawyer, mas depois ele tem que terminar Moby Dick ainda. Vai terminar Moby Dick, depois que ele terminar. Então, Moby Dick e Tom Sawyer, ele vai ler David Copperfield. Quem sabe ele não aparece aqui para falar das impressões dele. Vai que, né? Qual é a sua livraria física favorita? Eu gosto muito da Martins Fontes. Eu vou falar do Brasil, tá? Ai, que chique, né? Eu gosto muito da Martins Fontes. Acho a localização muito boa, eu me sinto muito bem lá. Eu amo a travessa que fica na Rua dos Pinheiros.
E eu gosto muito da Livraria da Tarde também. Não respondi uma só, né? Mas aí, ó, vocês pegaram de bônus duas a mais. Estou lendo algumas HQs e amei. Indica alguma? Indico várias. Nossa, indico qualquer uma da Liv Stromquist. Eu amo essa mulher, meu Deus do céu. Tô lendo um quadrinho dela agora, inclusive, amando. Indico muito também Persépolis, da Marjane Satrapi. Costuma ser um quadrinho que agrada a todo mundo. Tô olhando ali pra minha estante de quadrinhos. Ai, Heimat, eu amo demais. Heimat também é uma boa. E, putz, eu amo Watchmen. Eu acho que talvez Watchmen não faça o estilo de muita gente que acompanha aqui o canal, mas, nossa, eu amo demais. Bone, ai meu Deus, gente, apenas leiam Bone, tem resenha aqui no canal. B-O-N-E. Digitem Bone Paloma Lima, vocês vão achar. Amo muito. Qual material de apoio usou na tua leitura da Divina Comédia? Vi que fez muitas anotações, fiz muitas anotações mesmo, e Google. Nossa, eu via artigo, via site, foi basicamente o Google mesmo. Eu não tinha muito material aqui na estante mesmo, sabe, sobre a Divina Comédia. Tinha uma coisa ou outra, mas eu recorri mais ao Google mesmo. Agora eu tenho bastante material, então quando eu for pegar a Divina Comédia de novo, nossa, vai ser um sucesso. Inclusive, eu quero muito fazer a leitura conjunta no clubinho, mas eu prometi pra galera lá que farei assim que sair completo na edição da Companhia das Letras, porque eu gostei muito daquela tradução. Eu dei uma comparada nas edições que tem no mercado. Talvez a gente possa até fazer um vídeo desses de comparativos de edições da Divina Comédia, e eu gostei muito da Companhia das Letras. Oi, pá. Isso aqui é paulista, né? Eu falo isso porque pra paulista não existe Paloma, é pá. Não existe, sei lá, Camila, é cá. Eu acho curioso isso, mas olá. Você se sente feliz e completa com suas ocupações hoje? Já teve dúvidas sobre o que estava fazendo? Sua missão na Terra? Um beijo, te admiro muito. Ai, que linda! Bom, imagino que seja linda, pelo menos, né? Pela comunicação aqui, me pareceu feminina. Ai, vamos lá. Eu me sinto muito feliz, completa, talvez também. É porque eu acho muito. Putz, é muito difícil falar assim, ai, me sinto completa, porque, sei lá, eu acho que sempre tem espaço para evolução, sabe? Então, eu gosto de ficar nesse lugar de inconformidade, de não me sentir completa. De verdade, é uma situação, um sentimento que me agrada, pelo menos nessa área da minha vida, na parte profissional, digamos. Pelo menos eu suponho que aqui você esteja falando mais da questão profissional, né? Sobre missão na Terra, que você até coloca entre aspas. Então, eu não me preocupo muito com isso, na verdade, essa questão de minha missão na Terra, porque assim, eu me preocupo muito em ser útil às pessoas. Então, eu não sei se o que eu tô fazendo aqui, por exemplo, na internet é a minha missão, mas eu sei que eu sou útil para muita gente aqui e isso me faz muito, muito, muito feliz. Eu acho que é das coisas que mais contribuem para minha autoestima, sabe? Saber que de algum modo eu tô deixando um legado aqui, contribuindo para minha comunidade, contribuindo para algo que eu acredito que deve ser muito valorizado, que no caso aqui leitura, pensamento crítico, etc. Então, eu sou muito feliz, sim, completa, não, mas estou satisfeita com o fato de não estar completa nesse sentido. Espero ter respondido a sua pergunta. Mas, eu não respondi uma parte dela, né? Se já tive dúvidas, nossa, com certeza. Sim, já tive muitas. Hoje, confesso que não tenho mais muitas, não. Mas por muito tempo eu tive muitas dúvidas. Você iria num show da Taylor Swift no Brasil? Óbvio, meu Deus, inclusive pro que ia ter dela, eu tinha ingresso comprado para os 2 dias. Ia nos 2 dias? Não, não ia, não é pra tanto. Mas é que eu tinha comprado para um dia, aí depois uma das minhas melhores amigas decidiu que ia também. E aí ela não conseguiu comprar para esse primeiro dia, só que depois, como esgotou muito rápido, a Taylor acabou abrindo um show extra, né? Aí ela falou, vamos tentar comprar pra esse então? Aí eu falei, vou comprar e qualquer coisa eu vendo o do primeiro dia, se eu não tiver a fim de ir nos dois. E aí acabou que não teve o show. Pois é, mas estou aqui aguardando e se tiver com certeza, mas de certeza absoluta, eu vou. Até porque eu amei esse último álbum dela, porque o que ia ser o show dela aqui, que era o Lover, é o álbum da Taylor de que eu menos gosto, talvez. Então agora que é com Midnights, que é um álbum que eu amo, nossa, seria muito fácil. Ai, quero muito, aliás. Acho que ia me divertir muito nesse show. Vamos lá. Tem interesse em algum livro brasileiro contemporâneo, mas tem medo de se decepcionar?
Torto Arado, talvez, tem uma seguidora que me deu de presente, inclusive foi o primeiro presente que eu ganhei de seguidor na minha vida, que foi a Marília Gabriela. Marília, um beijo pra você, aliás, morrendo de vergonha aqui falando que foi o primeiro presente que eu recebi na vida de seguidor. E eu não li ainda, mas é porque, gente, ela me deu o livro e aí, nossa, foi bem nessa época do hypezão de Torto Arado, sabe? Aí eu não aguentava mais ver este livro. E eu tenho curiosidade em lê-lo, porque nossa, muita gente falando, né? Muitas pessoas, inclusive, que têm um gosto literário bastante parecido com o meu, então fiquei interessada nesse sentido. Mas algo me diz que eu não gostarei tanto deste livro. Então eu tô empurrando a leitura, mas um dia eu vou ler. Um dia eu vou ler. Tanto que, assim, ele tá aqui na estante ainda, eu sei que eu vou ler, não sei quando, mas vou ler. Como aproveitar melhor uma leitura pesada? Eu tava pensando em fazer um vídeo sobre isso, sabia? Tipo, não necessariamente leitura pesada, mas assim, como aproveitar mais suas leituras, né? O que eu faço para aproveitar mais as minhas. Mas eu acho que aqui, né, uma leitura pesada, nossa, o que eu mais amo e que eu vejo que dá muito resultado é leitura conjunta, assim. Não precisa nem, às vezes, entrar num clube, nada do tipo, mas assim, chama um amigo para ler, um, dois, porque, sério, nossa, discutir esses livros mais pesados com outras pessoas, gente, é um negócio tão maravilhoso. Sério, tô pensando aqui agora nas discussões que a gente teve em leitura conjunta sobre As Vinhas da Ira, sobre Moby Dick, sobre O Nome da Rosa, Piranesi. Nossa, gente, é bom demais. Então, tenta discutir com outras pessoas. E aí, se não der pra fazer leitura conjunta, por exemplo, olha vídeos no YouTube, tem a rodo, por exemplo, se você quiser ler Ana Karenina, temos aqui no canal uma playlist em que eu comento todas as partes de Ana Karenina em vídeos enormes. Então, acho que já serve como uma companhia também, sabe? Acho que esse tipo de coisa é bem legal de se fazer para esse tipo de leitura. Próxima pergunta. Paloma, bom dia. Você tem alguma playlist musical para correr? Poderia vir de bônus no vídeo de filmes. Boas leituras, boas corridas e boa semana. Muito obrigada. E então, não tenho, eu não corro com música. Eu não lembro da última vez que eu corri com música mesmo. Quer dizer, lembro, foi uma vez que eu ia fazer um treino, só que aí tava chovendo muito, mas assim, chovendo muito mesmo. Eu falei, ok, eu vou pra esteira. E aí eu coloquei uma música, eu coloquei acho que algum álbum do Metallica, acho que eu coloquei a playlist do Metallica, aliás, que eu tenho no Spotify, que eu gosto de fazer treino mais pesado com metal, heavy metal, sabe? Eu acho que funciona bem. Mas só na esteira mesmo, porque na rua, sério, aí eu realmente não lembro da última vez que eu corri com fone. Assim, de não lembrar quanto tempo faz. Mas eu lembro da ocasião, porque foi uma. Eu sempre corria com fone, porque, pra mim era meio que algo básico, sabe? Você vai correr, então você precisa pegar o seu fone e o seu tênis de corrida. E aí, é isso, fui. Só que teve um dia que eu esqueci o meu fone em casa. E aí eu tive que correr sem música. E foi maravilhoso. E a partir daquele dia eu decidi que eu nunca mais ia correr com música. E foi isso que aconteceu. Eu nunca mais corri com música. E nossa, amo. Eu acho que é o meu momento, assim, é o meu encontro comigo mesma, sabe? E eu não gosto de ter música nesse momento. Eu gosto de curtir o silêncio, prestar atenção no som das passadas, da natureza, porque sim, tem natureza em São Paulo, em poucos lugares, mas tem. Então, não tenho. Eu tenho uma playlist de cardio, que é de quando eu fazia spinning. Às vezes eu faço ainda, então eu posso deixar essa aqui, porque talvez sirva para corrida aí. Próxima pergunta. Adoro esse tipo de vídeo. O tipo de vídeo é perguntas e respostas. Você pensa em trazer mais vlogs de leitura aqui para o YouTube? Mesmo a experiência não tendo sido boa, eu amei o vlog de Evelyn Hugo. Ai, fico muito feliz que você tenha gostado. Foi um vlog que fez bastante sucesso e eu adoro vlog de leitura. Só que a questão é, este tipo de vídeo dá muito trabalho. Muito trabalho de fazer, sério, gente, editar vlog. Assim, eu não gosto de editar de qualquer jeito, sabe? Eu gosto de colocar umas coisinhas bonitinhas, escolher umas musiquinhas legais, colocar a câmera direito para não filmar de qualquer jeito, sabe? Então acaba dando muito trabalho na hora de editar. E por isso eu não faço tanto, ainda mais porque tem os vlogs que saem lá no clubinho, né? Então, além do que sai aqui, tem o que sai no clubinho também. Tem bastante vlog lá, inclusive, não necessariamente de leitura, tem uns de viagem. E aí é isso, assim, pretendo, respondendo a pergunta, né? Pretendo trazer sim. Recentemente saiu de Babel, aliás, vou deixar o link aqui pra vocês, mas dá muito trabalho. E como eu tenho que postar 2 vídeos na semana aqui, né? Ainda tem tudo que sai no clubinho, que também é bastante coisa, fica muito pesado. Então, por enquanto,
não dá, mas quando o canal chegar num ponto que eu espero que ele chegue um dia, e eu sei que vai chegar, porque estamos aqui trabalhando para isso, eu pretendo publicar mais vlogs, sim. Próxima pergunta, você gosta de ler peças de teatro? E gosto, mas por algum motivo eu não vou tanto atrás de peças de teatro, assim, por algum motivo, talvez o motivo seja que já tem tanta coisa aqui, tantos interesses para eu focar, que eu acabo deixando o teatro de lado. Mas eu gosto muito, sim. Acho que a gente tem um livro só resenhado de teatro aqui no canal, que são as peças do Chekhov, que, nossa, eu amo demais, e que foi, aliás, uma das minhas melhores leituras do ano passado. Deixarei os links aqui na descrição do vídeo para vocês. Por fim, não, é a penúltima pergunta. Como você falou que ama tênis de corrida, sim, gente, eu amo tênis de corrida. Tem mulheres que amam sapatos. O meu vício é tênis de corrida. Qual é o seu favorito? Pergunta difícil, eu sei. Mas qual você leva para viajar? Geralmente o tênis da viagem é o queridinho. Sim, eu costumo levar em viagem um tênis só de corrida, né? Porque, meu Deus do céu, não precisa levar um monte. E eu geralmente levo o tênis que costuma ser, pra mim, um esquema meio pau pra toda obra, sabe? Eu consigo usar em todo tipo de treino e dá certo. Então, nas últimas 2 viagens, eu digo as últimas 2 porque foram tênis diferentes, mas são tênis que pra mim funcionam meio nesse esquema pau pra toda obra, foram o RC Elite V2 da New Balance, que é o tênis de placa de carbono, mas assim, ele é bem caro. Mas eu sabia que eu ia correr em Paris, então achei que a ocasião merecia. Levei então RC Elite V2, amo esse tênis, é o meu tênis favorito. Mas eu economizo, porque, de novo, muito caro. Geralmente eu uso em prova mesmo e ocasiões especiais. E para outra viagem, que foi Fernando de Noronha, agora em março, eu levei o Rebel V2 da New Balance, que eu amo. Vocês perceberam que eu gosto de tênis da New Balance, né? Gosto muito da forma deles, dá muito certo pro meu pé. E foi a viagem em que ocorreu o sepultamento do meu Rebel V2, porque eu usei esse tênis literalmente até furar o solado. Mas vou deixar uma dica bônus aqui, porque o Rebel V2 tá bem difícil de achar. E isso porque nós temos o Rebel V3 agora. E, gente, é maravilhoso. Sério, meu Deus do céu, eu tenho aqui, comprei depois de ver várias avaliações e depois de procurar horrores o Rebel V2 no meu tamanho e não achar mais, então comprei a atualização e, meu Deus, maravilhoso. Lembrando que tênis é uma coisa muito pessoal, eu sou bastante leve, eu gosto de tênis leve, responsivo e macio e estável, e eu considero o Rebel V2 tudo isso. Amo demais. Rebel V3, mas vale pro V2 aí. Se você achar o seu número, nossa, aproveite, porque aquele tênis é maravilhoso, mas recomendo que vocês experimentem, calcem o tênis e não comprem na internet, porque esse calçado específico, o Rebel V2, tem a forma um pouco menor, na minha opinião, que os demais da New Balance. Eu tenho 1, 2, 3, 4... Eu tenho 4 tênis da New Balance e o Rebel é um número maior que todos os outros. Agora sim, com a última pergunta, gente, ainda bem porque a minha garrafinha de água está quase vazia e eu estou sentindo a minha garganta seca. Pergunta: os livros que são difíceis de serem entendidos em sua totalidade, você utiliza resenhas de outros booktubers para complementar a sua? Então, eu não gosto de ver resenhas de outros booktubers antes de soltar a minha. Justamente porque, assim, eu acho que... Eu falei sobre essa questão de cópia, né, no vídeo de perguntas e respostas anterior, mas eu acho que, às vezes, a pessoa não copia intencionalmente, mas eu acho que fica no subconsciente, sabe? Então, eu tenho medo de, por exemplo, assistir a várias resenhas sobre o livro que eu tô prestes a resenhar, e aí colocar alguma coisa e eu ficar, meu Deus, mas será que fui eu que pensei isso? Ou foi uma ideia que eu peguei, sabe? Não sei. Obviamente, já aconteceu de eu assistir antes, mas geralmente acontece, eu assisti a resenha de alguém, aí passou um tempo, eu li o livro, aí eu vou fazer minha resenha. Aí eu já tinha visto a resenha previamente de alguém, mas não foi pra basear a minha resenha nela, sabe? Pra complementar. O que às vezes acontece, geralmente eu vejo resenhas de outras pessoas imediatamente antes de fazer a minha nesse tipo de situação, tem um livro que tem alguns pontos do enredo que eu fico na dúvida, será que isso aqui as pessoas costumam falar? Será que é necessário falar disso? Aí eu vejo, assim, pra ver até onde as pessoas vão. Até porque eu não gosto de revelar muito do enredo nas minhas resenhas, sabe? Eu gosto de deixar muita coisa pra vocês descobrirem ainda durante a leitura, eu tenho essa preocupação. Então, às vezes, eu faço mais pra isso. Mas não, geralmente quando o livro é difícil de entender, eu muito raramente procuro outras resenhas, geralmente procuro vídeo de especialistas, sabe? Tipo, Literatura Fundamental, essa série maravilhosa que a gente tem aqui disponível no YouTube.
vejo muito artigo na internet, enfim, rata de Google que sou, uso o Google mesmo. E encerramos então mais um vídeo de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta que queira fazer e queira que seja respondida em vídeo, porque dá para responder aqui com mais profundidade, talvez deixe aqui nos comentários, porque quando eu for fazer o próximo vídeo, eu venho aqui ver as perguntas que vocês fizeram e também fica de olho no Instagram, porque no Instagram eu sempre coloco uma caixinha de perguntas quando faço esse tipo de vídeo para que vocês deixem as perguntas de vocês por lá também. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.